Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é um prazer ter você aqui conosco uma vez mais para o importante estudo da Palavra de Deus. Temos aqui uma playlist de perguntas e respostas. E um querido amigo me enviou uma pergunta. Pastor Diogo, aquele texto de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 29, fala a respeito de batismo pelos mortos. Pode me explicar esse assunto? Então eu estou respondendo esse querido amigo. Não cito o nome para não constranger as pessoas que gentilmente enviam as suas perguntas. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo para que o YouTube venha divulgar ele para tantas outras pessoas e assim elas passam a conhecer mais a palavra de Deus. O texto que me foi perguntado é este, eu vou fazer a leitura, que está em 1 aos Coríntios, capítulo 15 e versículo 29. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressurgem, por que se batizam eles, então, pelos mortos? Então, o amigo que me fez a pergunta disse, o que significa isso, pastor Diogo? Que assunto é esse que Paulo menciona aos coríntios de se batizar pelos mortos? Primeiramente, queridos, isto aqui é uma citação de Paulo que ele menciona uma prática pagã, errônea, não significa que ele concorde com isso. O capítulo 15 de Coríntios, de 1 Coríntios, é um capítulo que narra em todo o seu contexto sobre a ressurreição dos mortos. Como na igreja de Corinto havia um grupo que não acreditava em ressurreição, Paulo, ele para combater essa descrença na ressurreição dos mortos, ele cita uma prática pagã que alguns acreditavam. Então, parece que Paulo meio que pega eles no contrapé. Espera aí, se vocês batizam-se em favor dos mortos, então os mortos não ressuscitam? Então por que vocês estão batizando? Não há coerência. Vocês estão se batizando pelos mortos e não creem que os mortos ressurgem. Então, até mesmo na crença de vocês, Paulo está dizendo, entre aspas, vocês estão se contradizendo. Então era isso que Paulo estava querendo combater. Ele meio que usa uma crença errônea, uma heresia que havia entre os coríntios, mais uma heresia, e ele pega eles no contrapé, ou seja, se quebrando a crença deles, combatendo a descrença da ressurreição, pegando uma prática doutrinária do batismo pelos mortos que um grupo herético acreditava. Não significa que Paulo acreditava nisso. E eu vou explicar por quê. O texto, de forma fria, ele já explica. Veja bem, 1 Coríntios 15, 29, de novo. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? O farão aqui é eles. Paulo não diz faremos. Se Paulo dissesse faremos, o que faremos nós, os que se batizamos pelos mortos? Não. Paulo não se inclui nessa prática. O que ele está dizendo que eles, ou seja, o que farão, entre parênteses, eles, os que se batizam. Então, Paulo não está dentro desse grupo aí. A sequência fica melhor explicada ainda. E se absolutamente os mortos não ressurgem, por que se batizam eles, então, pelos mortos? Eles. Notou a expressão eles? Paulo não diz porque nos batizamos nós pelos mortos. Não, porque se batizam
eles. Paulo não está incluso nesta crença de batismo pelos mortos, ou seja, era um determinado grupo herético que acreditava-se que batizando pelos mortos, eles poderiam salvar aquela pessoa que de alguma maneira morreu até crendo, mas não teve tempo de se batizar. É mais ou menos assim essa heresia que surgiu na igreja de Corinto. Tá? Repito, Paulo não acreditava nisso. Paulo, na verdade, ele está usando uma crença desse grupo herético para combater a descrença deles na ressurreição dos mortos, o que não havia coerência. Veja, se eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, por que então batizavam os vivos em favor dos mortos? Então era isso que Paulo estava querendo dizer. Paulo estava combatendo esta heresia. De maneira nenhuma Paulo se inclui. Ele não se inclui nesta crença. Era uma citação pagã que um determinado grupo acreditava. Embora nós temos aí e sabemos que os mórmons, por exemplo, eles ainda praticam o batismo pelos mortos, mas isso não há consistência pelas escrituras. Eu vou lhe dar algumas razões. Por que nós não nos batizamos pelos mortos? Ou seja, favorecer um morto, alguém, um parente que já morreu e não teve tempo de se batizar. Por que nós não temos essa prática? Em primeiro lugar, porque para algo ser uma doutrina ortodoxa, correta, é preciso que a hermenêutica avalie, ou seja, é preciso haver 2, 3 textos ao longo da Bíblia que corrobore essa prática. Nós não temos esses textos que, em nenhum lugar, Paulo orienta as pessoas a se batizar pelos mortos. Nem Paulo, nem Jesus, nem Pedro, nem João, ninguém fala isso. Então, não tem consistência com a palavra de Deus, a prática que os mórmons, inclusive, adotam de se batizar pelos mortos, imitando essa heresia coríntia de Corinto que havia desde os tempos de Paulo. Segundo motivo, na igreja de Corinto havia várias heresias, tá? Várias. Essa era mais uma. Um terceiro ponto aqui é que como se batizar em favor de alguém morto, sendo que em nenhum lugar a Bíblia diz que tem que crer. Se o morto morreu sem crer, por que agora eu vou me batizar, eu estando vivo, em favor de um morto? A Bíblia diz: quem crer e for batizado é que será salvo. Se o morto, hoje morto, morreu sem crer, então isso entra em choque com os textos bíblicos, provando que essa prática é sem fundamentação. Outra coisa, a salvação, ela não pode ser obtida por procuração. Ou seja, eu não tenho a procuração de crer por outro. Se assim fosse, meu Deus do céu, não teria descrentes na terra, porque eu e você iríamos incluir todos os nossos parentes, nossos amigos. Não existe salvação por procuração. É o indivíduo que tem que crer ou não crer. Outro sim, é uma inconsistência dos falsos mestres em Corinto, negarem a ressurreição dos mortos, mas acreditarem no batismo dos mortos. Ou seja, Paulo dá um tapa de luva neles, com muita categoria, então ele não confirma tal doutrina ou prática, só porque ele fez uma referência a este erro, não significa que Paulo estava concordando com o mesmo. Tá bom? Então, não existe batismo por mortos. Repetindo, Paulo apenas usa uma citação, uma prática errônea de tal grupo herético para combater outra coisa que Paulo quer combater.
Paulo quer combater o fato deles não acreditarem na ressurreição dos mortos. Então Paulo está dizendo o seguinte, parem um pouquinho. Vocês estão se contradizendo. Porque vocês não acreditam na ressurreição dos mortos, que eu estou tentando explicar para vocês, né? Paulo está dizendo isso para aquele grupo. Vocês estão se contradizendo. Porque vocês dizem não haver ressurreição de mortos, no entanto, vocês aí estão se batizando vivos em favor dos mortos. Para quê? Se vocês não acreditam em ressurreição. É isso que Paulo está tentando dizer. Tá bom? Então, no versículo 29, ele cita uma prática errônea de um grupo determinado herético. Não significa que Paulo está apoiando essa prática, repetindo para encerrar o vídeo, porque se batizam eles. O pronome eles não é nós. Paulo não está se incluindo no grupo. É apenas uma citação herética, tá bom? Eu espero ter sido claro e ter ajudado aquele que me fez tal pergunta. Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor Jesus, se inscreva aqui no canal, compartilhe este vídeo e Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.